dia 16 de novembro de 2025. Hoje nós veremos que é Jesus que completa a obra dele em cada um de nós. Nós vamos nos basear em Filipenses 1,6, que diz: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, essa passagem de Filipenses 1,6, ela não nos desafia a terminar a obra de Cristo, que ele começou na cruz, porque senão isso seria blasfêmia, mas nos encoraja a confiar que é o mesmo poder divino que nos deu a vida espiritual. Ele que começou a boa obra, ele continuará a nos sustentar e nos aperfeiçoar, nos guiando através de toda e qualquer falha que possamos ter, até o dia em que seremos perfeitos em glória na presença de Jesus. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim para saber que Jesus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos e que ele vai completar a obra dele em você. Olha, vou pedir para assinar o canal, para clicar no sininho até que ele fique preto, porque aí você vai receber todas as notificações de novos vídeos que estiverem aqui no canal da Congregação Amada do Senhor. Vou pedir para você compartilhar o vídeo. Quem sabe nesse exato momento pode ter alguém que esteja precisando de ouvir essas palavras. De novo, a Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é o nosso alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é inspirada divinamente, ela é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então vamos lá, o contexto histórico e literário dessa passagem de Filipenses 1,6. É uma carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, em torno do ano 61, 62 depois de Cristo. Ela foi dirigida à igreja de Filipos, que era uma comunidade muito amada, muito querida por ele. Foi a primeira igreja cristã fundada na Europa. Atos 16 trata disso. Eu peguei apenas 3 versos para você ver. Paulo estava viajando, dali, a partir do verso 12 ao 15, diz assim: dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E essa mulher foi batizada, e a sua casa, e ali começou a igreja em Filipos. Paulo escreve num tom muito afetuoso e de gratidão, elogiando a fidelidade dos filipenses no apoio ao seu ministério. A carta, desde o primeiro capítulo, nos versos 3 a 11, vai falar dessa gratidão, dessa confiança em Deus, dessa obra que está sendo feita neles, porque eles se dispuseram a contribuir para a obra de Paulo, assim, financeiramente, Então, o versículo 6 que nós lemos é o coroar, dessa relação de Paulo com a igreja de Filipos. Então, vamos detalhar um pouquinho mais, Aquele que começou a boa obra em vós. Então, a iniciativa é de Deus, não é nossa. A nossa é só de aceitar, responder sim. Mas é Deus Pai que, por meio do Espírito Santo, na vida do crente, oferece a salvação e a santificação. Então, são obras que Deus, ele vem até nós nos oferecendo isso. E nós dissemos sim, Então, isso é a graça soberana de Deus. Eu nunca canso de falar isso,
porque a ênfase é no amor de Deus, na fidelidade de Deus, não na nossa capacidade. Não é a gente que sobe até Deus, é Ele que desce até nós. Essa compreensão nos ajuda muito a compreender o que seja, né, a palavra de Deus, o que seja o evangelho, o que é o poder de Deus, Ele que vem até nós. E essa boa obra é a regeneração, é o que a gente chama, né? Esses nomes, assim, o novo nascimento. É que o quê? O Espírito Santo de Deus vem e troca o seu coração de carne, de pedra por um coração de carne, recria o seu espírito, então, e ali inicia um processo contínuo de santificação. Santificação, o significado é separação. Você vai querer cada vez mais andar juntinho com Jesus, né? E vai crescer em semelhança a Ele. Então, não é uma obra exterior, uma construção, assim, né, que nem os gregos que faziam grandes coisas. É a transformação do nosso caráter, no nosso interior, e que vai ser externado na nossa conduta. É o processo de Deus nos conformar à imagem de seu Filho, né? Então, Ele que começou essa obra, Ele vai completar. É a certeza, a convicção que isso vai acontecer. E é a essência da promessa, a perseverança até a perfeição final. Mas que perfeição é essa, se eu falo que aqui na terra não há um justo sequer um? Mas há uma promessa, Deus mesmo falou que aquele que começou a obra de Deus é irreversível. Ele não desiste daqueles, porque ele quer que todos sejam salvos, ele não quer que nenhum sequer pereça. Ele começou essa obra, ele se deu, ele morreu no nosso lugar. Ele era puro, era santo, não se achou dolo em sua boca. Ele que veio e morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E deixou o Espírito Santo aqui. Quando ele subiu aos céus, ele está à direita de Deus Pai. Então, sua honra e poder é o que garante que ele vai completar a obra. Então, a gente não precisa de ter medo. A gente não está sozinha, o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos a declaração que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nós não estaremos sozinhas. Isso gera uma confiança extraordinária, porque Paulo falou, eu estou plenamente certo, e quando a gente aceita Jesus, a gente também adquire essa certeza, essa convicção. A convicção não é assim. Os filipenses eram pessoas legais, eles cooperaram, mas a certeza, a convicção não vem deles. Pode até passar por eles, mas vem do Pai, do alto, do Pai das luzes, de Jesus, o nosso Senhor. Então, é a fidelidade de Deus, ele não pode negar a si mesmo. Então, isso traz segurança, traz paz em meio às nossas lutas, provações e falhas. Então, aí tem uma última parte nessa declaração, até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? É o dia da glorificação final, é o dia que Jesus vai voltar e nós vamos nos reunir com Ele novamente. É o dia de Cristo Jesus, é o ponto final da sua obra, é a segunda vinda, é o arrebatamento, o encontro final com o Senhor. Então, a gente chama isso de o triunfo final. A obra de Deus em nós é progressiva aqui na terra, né? A gente vai dia após dia santificando, né? Seguindo, conhecendo mais a Ele, confiando mais nele, seguindo mais, sabendo que Ele é digno de confiança. E culmina no evento futuro, glorioso, é a nossa própria glorificação. Mas como é que eu sei? Porque a própria palavra fala disso. Então, o corpo será transformado em um corpo glorificado. Uai, mas onde está isso? Está em muitas partes, eu separei algumas, olha cá. Em 1 Coríntios 15, o verso 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso é o quê? É a semelhança com Cristo será plena e perfeita. Assim como ele ressuscitou, está vivo. Lembra que ele atravessou portas, ele esteve presente 40 dias no meio dos apóstolos fazendo milagres? Nós também estaremos em glória com ele. Está escrito, eu creio. Olha, a boa obra, fazendo uma síntese assim, a boa obra é tanto a obra de Deus em nós, porque ele é que completa, é a transformação interior, mas também é a obra que ele faz por meio de nós, através do nosso testemunho, do nosso serviço como cristão. E essa obra há de completar, há de ser aperfeiçoada, há de tornar completo. Por quê? Porque Jesus prometeu, né? Então, assim, e porque a confiança não está em nós, está nele. Paulo disse que não são os filipenses, não seremos nós que completaremos a obra, mas é Deus que fará. Deus não abandona o que começa. Ele é fiel ao seu propósito. Olha, eu separei mais um versículo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, gente, isso aqui parece uma coisa simples, mas até o século passado, o milênio passado, né? Ninguém fazia divisão entre alma, espírito e corpo. Alma e espírito era a mesma coisa. Então, são revelações que a gente vai recebendo. Então, nós somos um ser espiritual. Possuímos uma alma que é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa mente. E habitamos um corpo. Eu costumo dizer, emoção, para de sentir, né? A nossa alma. A nossa mente, para de pensar. A vontade, fica quieto, não faz nada. Você ainda existe. É a parte de Deus em você, é o ser espiritual que habita em você. Você é um ser espiritual. Foi criado assim por Deus. O sopro divino, porque Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Aí o que acontece? Todos temos o espírito. Agora, o Espírito Santo só tem aquele que crê em Jesus. Porque aí o Espírito Santo vem e recria o nosso próprio espírito. Então, é algo assim extraordinário. Então, assim, esse Filipenses 1,6 é assim, é um fundamento da doutrina da perseverança dos santos. Os verdadeiros crentes serão sustentados por Deus até o fim. Ele iniciou essa obra pela graça. Ele também consumará, completará, terminará pela graça até o dia de Cristo Jesus. Se a gente estiver vivo, vai ser arrebatado. Se já estivermos mortos, ressuscitaremos e de toda forma estaremos com ele. Então, quando até o dia de Cristo, como eu já falei, é o retorno dele. Não vou viver em função disso, mas que alegra o meu coração saber que eu me reunirei com ele. Claro que eu fico feliz. E Paulo falou, olha, eu estou em aperto. Eu fico super feliz de subir e encontrar com Deus. Ah, mas vou ficar aqui na terra porque eu acho que algum proveito eu ainda posso oferecer para a obra de Cristo. Então, assim, não é que a gente vai fazer o escapismo. Não, nós vamos ficar aqui, nós vamos refletir a obra de Cristo em nós, mas nós sabemos, né, e temos a confiança que um dia a gente
terá um corpo glorificado, um dia estaremos com ele. Mas a nossa vida é aqui na terra, todos nós sabemos disso, não tem como a gente sair, né? Então, mais uma citação, 1 Tessalonicenses 1:10, que comprova isso, que nós subiremos e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a obra de Deus só vai se completar plenamente na glorificação, quando os crentes forem conformados à imagem de Cristo. Mas agora vivemos aqui na terra, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Então, isso faz o quê? Tem algumas implicações. A soberania divina. Deus é o iniciador e consumador da salvação. Nada depende da capacidade humana. Em Hebreus 12:2 está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é a soberania divina, é Deus que planejou enviar seu Filho, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, há uma implicação também que é a segurança eterna. Eu não preciso ter medo, mas no caráter, eu vou confiar no caráter de Deus, na fidelidade dele. Ele não desiste de quem salva. E em João 10, no verso 28 e 29, está escrito, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O contexto aqui é Jesus está nos tratando como ovelhas, e que a vida eterna é essa, conhecer a Jesus. Ela começa no dia que você aceita Jesus e vai até o fim. Então, se você resolve aceitar Jesus hoje, sua vida eterna começa hoje. E é aqui na terra, e é possível, porque você não está sozinha. O Espírito Santo está contigo, é o ajudador, vai te conduzir, vai te iluminar o caminho. Então, assim, baseado na soberania divina, na segurança eterna, é um processo contínuo. Então, a salvação é uma obra em andamento, ela não acabou. Só quando formos glorificados que termina. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. O dia ninguém sabe, então a gente não precisa ficar estressado, você tem que ficar atento, de olho, observando os sinais, mas sem estresse. Então, Deus começou a regeneração, ele continua com a santificação, que é o caminho de eu me aproximar até ele. E ele vai completar a obra na glorificação. Há também uma responsabilidade humana. Embora Deus seja o autor da obra, cada um de nós está envolvido nisso, né? Eu vou cooperar pela minha obediência. É Deus que efetua em nós tanto querer como proceder. Mas eu preciso de querer, eu preciso de dar o primeiro passo, uma vez que eu já sei que há essa obra redentora, que é Deus que oferece, eu preciso de aceitá-la. Ninguém pode aceitar por mim. Essa é uma obra pessoal, específica, única para cada um de nós. Então, eu também separei mais um verso aqui, que é Filipenses 2, do verso 12 ao 13, que diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Uai, se eu falei que Deus é que dá a salvação, como é que Paulo está falando? Ele está preso, né? Como vocês viram, ele escreveu para os filipenses, e ele falou, operai a vossa salvação. É a nossa parte, é a cooperação com a obra de Cristo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Quanto a nós, nos cabe obedecer, seguir. Então, é também
a gente é algo que nos impulsiona a ter esperança e paciência, é porque por causa dessa promessa mesmo de Filipenses 1,6. Mesmo se eu falhar, essa palavra nos lembra que Deus não desistiu de nós, Ele continuou a operar, moldando-nos, conduzindo-nos no seu amor e no seu propósito. Então, mais algumas, eu falei implicações, agora aplicações práticas. Confiança no processo. Se Deus começou algo em você, é uma transformação, porque não tem como a gente estar com Ele sem ser transformado, porque na gente não há força, mas há algo tremendo que é o nosso querer, a nossa disposição em colocar a serviço do Senhor. Então há um chamado, há uma restauração. Ele não vai parar no meio do caminho. A gente tem que ter paciência com esse crescimento espiritual. O amadurecimento leva tempo. Deus trabalha em etapas, cada fase tem seu valor e a gente vai naquele processo que vai levar a vida toda, como eu disse. A vida eterna começa no dia que você faz opção por Jesus e só vai terminar lá na glória. E também é importante a gente ter gratidão pelos irmãos, pelas igrejas que nos ajudam, que nos dá apoio, Paulo agradeceu aos filipenses, então nós também devemos reconhecer a obra de Deus nos outros, orar, interceder, para que Ele complete em cada um, especialmente os da nossa família. E nós temos esse foco na esperança futura. Não, tipo assim, não fui eu que fiz, foi Deus. Se Ele fez, eu vou usufruir, eu vou ficar feliz, porque a perfeição imediata não tem como, porque nós somos humanos, já somos falhos. Mas essa obra de Deus em nós, ela vai se completar na glória, na volta de Jesus. Então, naquele dia, as coisas vão se completar. Isso me traz descanso e perseverança. Então, Filipenses 1,6, eu vou ler de novo, porque é o versículo-chave da nossa mensagem de hoje. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, essa é uma declaração de fé inabalável no Deus que termina o que começa. Ele começou em nós, Ele nos regenerou, nos uniu a Deus de novo, porque o nosso pecado nos afastou de Deus. A morte dele, que não tinha pecado nenhum, nos reunificou, nos juntou com Deus de novo, então nos regenerou. Ele continua por meio de nós, então a santificação, o caminhar, o conhecer, a intimidade, o junto e misturado com Jesus, é um processo, é um caminho que Ele continua em nós enquanto estivermos vivos. E essa obra vai completar por Cristo, na glória. Quando Ele vier, nós estaremos juntinhos. E outro versículo que eu quis separar aqui para se juntar a este, porque para somar, acrescentar na nossa mente. Mateus 28:10. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a gente não vai estar só. O Espírito Santo está em nós. E nós confiamos em Deus, na soberania dele. Ele não vai nos abandonar. Não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto ele tem dito. Ou seja, toda a provisão provém dele, ele é que prepara tudo para nós. A gente só diz sim e segue. Gente, se eu conseguisse assim passar para vocês isso, essa alegria interior que eu tenho em seguir com Jesus, em estar com ele, eu punha com a mão, sabe? Porque é tão extraordinário. Olha que eu custei a ir para Jesus, mesmo que eu tive, uma infância, uma adolescência, assim, nos caminhos, Depois eu
larguei para lá, só retornei para o Senhor aos 26 anos. Graças a Deus, até hoje, nunca saí, não quero sair. E quero te estimular a andar com Jesus. Vale a pena. E vamos para essa parte que eu gosto de fazer, que é repetir. Porque isso vai entrando em nossa mente, isso vai, né, tocando no nosso coração. Então, de novo, Filipenses 1,6. Tenho por certo, isto mesmo, que aquele Deus que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 23:24. E o mesmo Deus de paz me santifique em tudo, e todo o meu espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que me chama, o qual também o fará. E mais o versículo que está lá em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, porque me criaste e me deste a vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor incondicional que Jesus ofereceu por mim. Ele pagou o preço, ele morreu, teve uma morte horrível na cruz por ele morreu asfixiado, sem respirar, é uma morte terrível, a morte por crucificação. Senhor, eu te agradeço porque sei que Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai completar essa obra em mim até o dia de Cristo Jesus. Senhor, eu abençoo cada um de vocês. Que tenha uma ótima semana na luz e na graça do Senhor, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Abra o seu coração e Jesus, Ele quer entrar. Ele está do lado de fora, está a porta batendo. Se alguém abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. No nome santo de Jesus, que essa semana seja muito abençoada. Beijo no coração, até a próxima semana.